Minha cara, minha nobre família conquistense, no final do mês passado, um policial militar foi assassinado quando estava passeando de motocicleta às 23 horas no Alto da Colina, bairro considerado de alta periculosidade em Vitória da Conquista. Não há uma explicação da Polícia Militar em relação ao que fazia naquela localidade esses dois policiais militares apaisanos. Então, de forma que ficou ainda sem essa explicação. O grande problema foi que depois disso, no mesmo dia, algumas pessoas tiveram suas casas, as portas das suas casas arrombadas, alguns moradores foram tirados dessas casas e assassinados. Segundo as vítimas, não os assassinados, mas aqueles que sobraram com porrada na cara, com escoriações pelo corpo, de que os encapuzados procuravam um bandido chamado Jararaca, que teria sido o executor do policial militar. Eu nunca vi na história desse país, parafraseando o nosso presidente Lula, que algum bandido procurasse alguém que tivesse feito algum mal à polícia, no que deixa transparecer o envolvimento natural de alguns policiais nesse episódio. Além disso, a própria Defensoria Pública, o Ministério Público Estadual, os escritórios de advocacia de alguns advogados de Vitória da Conquista foram cercados pela PM, coisa que nunca aconteceu em Vitória da Conquista. Então, fica a coisa muito clara, as notícias correm por um lado e por outro. Infelizmente, eu acredito, ou felizmente, que a polícia terá que cortar a sua própria carne. Até porque ninguém está aqui defendendo a ação de bandido algum. Mas o bandido, ele é bandido. O policial é policial. A Polícia Militar tem 185 anos de serviço prestados à Bahia, portanto, uma das mais antigas instituições do Brasil. Não pode abrigar nos seus quadros policiais que colocam capuz para poder atacar alguém. Então, de forma que a sociedade espera algum tipo de atitude. É claro que aqueles que são imediatistas, eles acham que a polícia tem que matar o bandido. Ocorre que o bandido da Rua das Pedrinhas, do Alto da Colina, ele é um pouco diferente do bandido José Roberto Arruda, governador de Brasília. E outros bandidos que simplesmente roubam toda a condição dessas famílias terem a oportunidade de que seus filhos possam ser considerados homens de bem adiante. Claro que se você observou o lixão de Vitória da Conquista de 20 anos atrás, você vai saber que algumas pessoas que estavam naquele lixão ou estão mortos ou estão praticando algum tipo de irregularidade. O excesso de pobreza que esse país tem leva alguns dos nossos cidadãos que moram exatamente na periferia, onde a prefeitura gentilmente cede às vezes algumas casas de 20 metros quadrados e chama aquilo de lar. E o cidadão, mais cedo ou mais tarde, vai ser obrigado a partir para a marginalidade, porque é um caminho muito mais fácil do que o caminho do trabalho. Então, no primeiro momento, nós temos aquela ideia de que o marginal que matou um, que aleijou o outro, ele tem que ser executado. Mas então, vamos estabelecer a pena de morte no país, vamos criar a lei para que a pessoa seja julgada e tenha o direito de se defender e depois seja condenada. O que nós não podemos é deixar na mão de alguns policiais militares o direito de julgar qualquer pessoa, porque da mesma maneira que foi feito esse julgamento em cima da suposta quadrilha de meninos de 14, 15 anos, alguns até sequestrados e que não retornarão mais, eu tenho certeza disso, eles não estão vivos, até porque se aparecerem vivos, eles entregarão a verdade. E aí então, a quem interessa mais saber desses 3 corpos que estão desaparecidos? Olha que eu já estou falando 3 corpos, pode ser, e eu até desejaria queimar a língua. A chegada dos promotores do Ministério Público Estadual, que chegarão à Vitória da Conquista no dia 18, virão para tentar elucidar esse caso. Mas é um caso extremamente difícil, até porque, em declarações, alguns policiais falam, eram encapuzados. Agora, Vitória da Conquista
eram encapuzados que estavam encapuzados desde as 18 horas no bairro e permaneceram em 8 carros em frente a um supermercado até a madrugada. Com certeza absoluta, não é ação de bandido. Um grande abraço a todos.